Sem, Cã e Jafé. Nesses três personagens, o Senhor configurou toda a história da humanidade. Nesses três personagens, você vai ver que tem tanto o sentido literal, mas tem o sentido espiritual também. Então você vai ver que esses três personagens vão te trazer uma chave que você vai abrir portas e entender melhor sobre as profecias, entender melhor sobre o livro do Apocalipse. Capítulo 9, 10, 11 e 12 do livro de Gênesis, para você estudar, para você entender muito melhor sobre profecias e sobre escatologia. Você vê que o sentido espiritual ele vai ser traçado ali naquele episódio do capítulo 9, onde Cã ele vê a nudez do pai. E aí, através daquilo ali, o Senhor, através de Noé, olha o que eu estou falando, o Senhor, através de Noé, vai proferir tanto bênçãos como maldições para aqueles três personagens. Então você vai olhar para esses três personagens e vai ver um por um, detalhadamente, aqui comigo. Então eu vou falar para você primeiro sobre Sem. E quando você olha para Sem, você vai ver que ele vai proferir uma bênção para Sem. E ele vai dizer: bendito seja o Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Depois ele vai se proferir a bênção para Jafé. E para Jafé ele vai dizer: engrandeça Deus a Jafé, alargue Deus a Jafé, multiplique Deus a Jafé. Que ele habite nas tendas de Sem e Canaã lhe seja servo. Depois ele vai proferir a maldição para Cã. Então ele vai dizer para Cã: maldito seja Canaã, seja servos dos seus irmãos. E aí você vai observando os detalhes. Primeiro você vai ver que quando ele fala para Sem, ele não fala diretamente para Sem, ele se refere para o Deus de Sem. Olha o detalhe, ele está falando para o Deus de Sem: bendito seja o Deus de Sem. Ele não fala diretamente para Sem. A bênção está indiretamente ali para Sem. Ele está falando do Deus de Sem. Depois ele vai falar para ele que Canaã lhe seja servo. Olha que ele não está falando de Cã, ele está falando de Canaã. Depois ele vai falar para Jafé. E para Jafé ele profere diretamente para Jafé, porque ele vai dizer: engrandecido seja Jafé, multiplicado seja Jafé, alargado seja Jafé. Olha como ele fala direto para Jafé. E depois ele vai dizer assim para Jafé: olha, curioso, que ele habite nas tendas de Sem. Então você vê que parece que Jafé ele não tinha onde morar. Olha o entendimento que o Senhor está nos mostrando aqui. Jafé não tendo onde morar, ele tinha que morar nas tendas de Sem. E Canaã lhe seja servo. Olha os detalhes. Você lembra que o Senhor ele sempre fala sobre os profetas que buscavam uma pátria nesse mundo, mas não a encontravam, porque não eram desse mundo? E aí você olha para Jafé e vai ver o Senhor falando para Jafé que Jafé habite nas tendas de Sem. Olha que a gente vai aprendendo os detalhes aqui. Depois você vai olhar para Cã. Para Cã ele vai dizer: maldito seja Canaã. Olha que ele não está proferindo a bênção direto para Cã. Ele está proferindo para Canaã. E Canaã é o quarto filho. E aí que você aprende sobre aquela parte que ele vai dizer assim: porque eu sou o Deus que visito a iniquidade dos pais, Cã, nos filhos, Canaã, quarto filho, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Aí você troca, porque parece que é o Senhor que não gosta da pessoa, mas você troca por odiar. Você vai ver: daqueles que me odeiam, que eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então o Senhor está mostrando ali a maldição de Cã até Canaã, até a terceira e a quarta geração. E aí você vai observando os detalhes e relaciona bênçãos e maldição, e você vai ver que quando você olha para Sem, de Sem, você vai ver que vão sair 5 filhos ali. E desses 5 filhos vai sair um que é Abraão. E de Abraão veio a promessa, da promessa veio o Cristo. E aí você vê que ali literalmente está a descendência dos judeus. Olha os detalhes que o Senhor está nos mostrando ali. E aí você vai olhar para Jafé. E quando você olhar para Jafé, você vai ver que ele vai falar de Jafé
e vai proferir bênçãos e maldições que Jafé habite nas tendas de Sem. Então Jafé não tem onde morar, os patriarcas não tinham onde morar. Eles não encontravam casa literal nesse mundo, mas eles buscavam uma pátria celestial. Então que Jafé habite nas tendas de Sem, que Jafé seja engrandecido, que Jafé seja alargado. Olha o que o Senhor está mostrando aqui nessas bênçãos. Então você olha para Jafé e vê que Jafé tem 7 filhos. E você sabe que Jafé, ele está representando ali a igreja. Então Jafé representando a igreja. Quando você olha o número 7, você sabe que é o número da perfeição. Por isso que você olha lá no livro do Apocalipse e vê que tem 7 igrejas. Então ali em Jafé, você, além de ver todas essas configurações, você vai ver que ali dentro também vai aparecer a figura das 2 testemunhas. E em Cã, que vão sair 4 filhos, você vai aprender que Cã, ele vai ter 4 filhos. O primeiro primogênito é Cush. De Cush vai surgir Nimrod. Nimrod é o número 6. O número 6 que aponta para a marca da besta, que aponta para o anticristo. E você lembra que Nimrod ele é a primeira figura de anticristo? Então quando você olha para a descendência dos malignos que está configurada naqueles que odeiam o Senhor, em Cã, você vai ver que ali vai aparecer o número 6, a primeira figura de anticristo. E quando você olha para a história de Cush, você vê que Cush está nas terras de Cã, ali onde ele edifica a Torre de Babel. Depois ele sai ali e vai para as terras de Ashur. E nas terras de Ashur, no império de Ashur, ele vai edificar a cidade de Nínive. Então ele vai ali do norte e vai para as terras de Ashur ali. E você olha para aqueles 4 animais que aparecem ali no livro de Daniel, você olha para a configuração daquela estátua ali, que bate ali nos pés da estátua, daqueles 4 animais que está sendo mostrado em Daniel capítulo 7, e você vê que daqueles 10 chifres, 3 chifres são derrotados, 3 chifres são dominados pelo anticristo, e ele se torna o 8º chifre. Então você vê que ali o anticristo ele faz o mesmo sistema, a mesma história, a mesma configuração de Nimrod, quando você olhar para a figura de Nimrod ali. Então você vai vendo os detalhes. Olha a observação que você tem que fazer dentro desses 3 personagens, Sem, Cã e Jafé. Você vai olhar para Sem, você vai ver que saiu 5, na verdade saíram 5 dali. Esses 5, você vai olhar que ali está configurado 5 virgens. E você sabe que ali é descendência literal de judeus. Então você olha para ali, não só de judeus, mas descendências semitas. Você vai olhar ali e vai ver que ali tem 5 virgens. E ali você vai aprender que ali tem o significado das 5 virgens nessas que está sendo mostrado lá no livro do Apocalipse. Lá em Mateus capítulo 25. Depois você vai ver em Jafé que está configurado 7 virgens, 7 filhos, 7 virgens. Então você vai ver que ali está configurado as 7 igrejas, está configurado 5 virgens prudentes e as 2 testemunhas ali dentro de Jafé. Jafé configura a noiva que vai morar nas tendas de Sem que representa Cristo. Viu os paralelos que está sendo mostrado aí? Depois você vai ver a descendência maligna daqueles que odeiam o Senhor em Cã. Então, quando você olha para tudo isso, você sabe que são coisas espirituais. Então, nem todos os que estão em Cã são malditos. Eles podem estar em Jafé. São coisas espirituais. Nem todos aqueles que estão em Sem são benditos. Eles podem estar em Cã também. Você vê que o apóstolo Paulo, ele falou que Agar, olha o que ele fala, Agar, que é Cã, representa Ismael. Não, ele agora, olha só, ele pega Agar lá no livro de Gálatas capítulo 4 e diz que Agar é Jerusalém. Então Agar representando Sem. Ele diz Agar é Jerusalém, aquela que está em escravidão com seus filhos. Olha o sentido espiritual que ele usa. Quando você olha lá no livro do Apocalipse, ele fala sobre a cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Ele está falando de Jerusalém, está falando de Sem.
Então, nem todos aqueles que estão em Cã são malditos, nem todos aqueles que estão em Sem são benditos. São coisas espirituais. E Jafé vem representando a igreja aí. Então, era esse estudo que eu queria deixar para vocês. Até o próximo, em nome de Jesus Cristo. E lembre-se, a palavra de Deus não volta vazia.